Boa noite a todos. Da paz. Sou um dos alunos aqui do Civil, né? Na quarta-feira, estudo da série psicológica João de Anjos. Então, sou um estudante como vocês da casa, colaborador também. E nós viemos trazer um tema que nos foi proposto desse livro. Não sei se vocês conhecem, né? Uma coletânea de contos do espírito Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. E nós temos também vamos até homenageá-lo, né? Porque ontem, Humberto de Campos Veras, foi o dia da desencarnação dele, né? No ano de 1934. Então ele foi um maranhense, nascido no município de Miritiba, hoje Humberto de Campos, meu conterrâneo, que o Maranhão foi os berços da minha criação também. E ele foi um membro, um político, um literato, fez parte da Academia Brasileira de Letras e desencarnou com 48 anos. Uma pessoa que tinha muitos problemas de saúde, né? Problemas de visão, trabalhou muito e ele era conhecido como um dos pseudônimos dele, quando encarnado, interessante, é o Conselheiro XX, Conselheiro 20, né? E depois dele desencarnar, como você sabe, ele começou a escrever, né, pelo Chico, e o Chico sofreu uma ação judicial da família dos descendentes de Humberto de Campos, que queriam direitos autorais da obra, né? E ele teve que foi acionado, tal, mas a ação foi julgada improcedente. Um tempo depois, por iniciativa do próprio espírito Humberto de Campos, ele adotou o pseudônimo Irmão X, né? E engraçado que quando ele era encarnado era XX, né? Aí ficou só o 10, né? O Irmão 10 ou Irmão X, conhecido como Irmão X, né? Pois bem, então eu gostaria da ajuda de vocês para nós indicarmos qual o tema, né? Porque a mensagem do livro chama-se O Encontro Divino, mas ela tem um tema central, que é o que importa, né? O que a mensagem veio nos trazer. E eu gostaria que vocês me ajudassem a descobrir qual é esse tema. Eu vou dar umas dicas e vocês vão tentar responder pelas dicas que eu vou dar qual é o tema, tá? O tema é conhecido como a chave dos céus. Qual é a chave dos céus? Ela é a síntese das virtudes. Vamos? Quase. Ela é a condutora da felicidade. Caridade. Também conhecida como remédio de todas as aflições. A caridade. Segundo os Espíritos, né, ela é a maior emanação pura de Deus. É também conhecida como a âncora da salvação. Olha só que importância que é dada pela espiritualidade à caridade, né? Imagina só, a chave dos céus. Imagina. Então isso está no seio da doutrina espírita. A doutrina espírita ela veio renovar essa reflexão sobre a caridade. E eu perguntaria para vocês, se nós fôssemos passear na cidade, nas nossas férias que estão se aproximando, né, tão importantes para a nossa saúde, vamos fazer nossas confraternizações, a gente está passeando, aonde que vocês indicariam, onde estaria a caridade se vocês estivessem passeando pela nossa cidade, Vicente Pires, em outros lugares também tão belos? O que vocês encontrariam? Eu vi a caridade estava passando ali ontem, ou então eu vi ela perto daquela pessoa. O que vocês diriam, identificariam como ali está a caridade? O que vocês apontariam
na vida da cidade, andando por aí, o que vocês indicariam como caridade? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui mais próximo do quadro. Vamos lá, pode falar. Hã? Ah, você viu alguém cuidando do próximo, sim? Pode, mas cuidando como? Cuidando. Oi? Ajudando uma pessoa na rua, levando uma sopa, alguma coisa assim, né? Então, vamos supor que ajudando alguém. Ajudando alguém. Quem mais? Alguém poderia falar um exemplo assim de... Ah, eu vi a caridade passando, eu vi a caridade ali naquele local, eu vi um fato que demonstrou a caridade. Oi? Paciência. Ah, sim. Paciência. Ciência no trânsito, né? No trânsito. Muito bem. O que mais? Um outro, mais um pelo menos, para a gente encerrar aqui essa pesquisa. Dar comida ou esmola? Bom, a gente coloca ajudando alguém, já está dentro desse contexto. Mais algum fato, sim? Bom. Opa. Ouvir, olha só, gente. Ouvir. Será que o ouvir, ele também faz parte? É a caridade? É a caridade, a gente identifica a caridade ali. Né? Bom, como nós vimos aqui, algumas ações, alguns fatos foram identificados por vocês como caridade. Né? Estamos ajudando alguém. Então, a pessoa está dando uma sopa, ou está atendendo alguém, fazendo um curativo, está distribuindo uma cesta de alimentos, ou está levando alguém para algum lugar que está necessitado de transporte, né? Ajudando alguém. Então, um ato de ajudar, saiu de si e foi para outrem, né? A paciência no trânsito. Então, a gente está ali passeando no trânsito, indo para o trabalho, voltando do trabalho, para a escola, levando os filhos, para a faculdade, né? E a gente vê uma pessoa buzinando e tal, o outro é paciente, não, pode passar, por favor, preferência sua, né? Então a gente exercitar a paciência, é alguma coisa que nasce, a paciência vai nascer dentro de você, né? Mas também é com relação a outrem, né? Você usa a paciência para se lidar com uma situação, para se relacionar com as pessoas, né? E ela é muito necessária. Quantas vezes nós somos convidados à paciência, não é mesmo? Muito bem. Ouvir. Né? Ao ouvir, se eu não me engano, ouvir alguém, né? Não é somente ouvir. Se a gente só pensar assim, vamos ouvir música, é caridade? Está faltando um outro elemento aí. Mas se você está ouvindo alguém, gentilmente, né? Ouvindo, às vezes até por força da sua profissão, né? Das suas atividades, né? Prestando o seu ouvido para que a outra pessoa possa desabafar, contar da sua vida. E aí você também está exercitando a caridade? Sim. O Espírito Protetor, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica exatamente isso, que a caridade ela pode ser realizada, esse ato de ajudar, de ter paciência, de ouvir, etc. São diversos atos que o caracterizam. Seria por pensamento, né? Ações, né? Pensamentos, palavras, né? E atos. Aqui nós identificamos ajudando alguém, são atos concretos que a gente está vendo, alguém fazendo isso. A paciência em trânsito é um pensamento que a gente está, às vezes a pessoa nem sabe que a gente está exercitando, mas a gente está exercitando para com ela. Né? É um pensamento. O ouvir também está nessa classe do pensamento, né? É um ato também, é o ato de ouvir. Então a gente vê que ele fala isso, que a gente pode exercitar a caridade de diversas maneiras, por pensamentos, palavras e atos.
E aí a gente pergunta para vocês, então, mas o que é a caridade? Então, o que é a caridade? Qual um conceito que a gente poderia dar de caridade, já que a gente viu alguns exemplos? A gente sabe que precisa de pessoas, né, para ele existir. Precisa do eu, né, e precisa de um outro, não é isso? E quem trouxe diversos personalidades na história trouxeram esse conceito sobre a caridade, desde os persas, os gregos, mas quem trouxe mais, que está mais próximo da gente e falou dessa caridade, quem foi? Jesus. Né? Lembra naquela parte lá do Evangelho segundo Mateus, que ele vamos dizer assim, averiguado, né? Vamos dizer, sentido por um doutor da lei. Aí chegou, vamos lá, e já tinha respondido algumas perguntas a um outro grupo lá chamado Saduceu. E aí, vai lá, doutor, agora é você é sábio, né? Vai lá falar com ele, ver se é isso mesmo, né? Vai lá averiguar, vai sentir, né? Vai sentir de perto lá, vai ver se é isso mesmo que o pessoal está falando. Aí chegou, perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus, olha, amarás Deus, né, sobre todas as coisas, com todo o teu espírito e com toda a tua alma, né? E também, semelhantemente a isso, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Lembram lá dessa passagem? Essa é chamada de regra áurea, né? É a que está mais, assim, é a passagem mais comentada e sentida dentro do cristianismo. Podem existir outras, né? Como a gente, né? A parábola do semeador, né? Muitas outras. Mas assim, essa com certeza é aquela que, quando a gente pensa no Cristo, a gente pensa no mundo espiritual, a primeira que vem à nossa mente, não é? O amor, não é isso? Então essa mensagem, ela está também na tradição judaica. Jesus não falou isso pela primeira vez, ele não trouxe nenhuma novidade para o doutor da lei. Todo mundo já sabia, todo aquele povo que estava ouvindo ali já sabia sobre isso. Porque estava lá na Torá, né? Amar a Deus acima de tudo, está lá no Deuteronômio. Né? E o próximo, como a si mesmo, está lá em Levítico. O mandamento maior era o primeiro. E Jesus falou, olha, mas tem outro que é semelhante a esse. E no total, sabe quantos mandamentos existiam para o povo na Torá, que eram considerados mandamentos? Adivinhem? 10? 20? 600? Quase lá. 613 mandamentos. Uns mandamentos faça, outros não faça. E esses mandamentos que eram mais próximos, né? Esse do amor a Deus, os judeus, inclusive, acredito que em algumas cerimônias, quem é judeu aí pode até confirmar, eles carregam em algumas cerimônias, colocam numa caixinha, né? Amarrada no braço esquerdo, no antebraço, e para que ela fique próximo ao coração, né? Fazem lá suas orações, têm suas cerimônias, etc. Alguns outros, seguindo também uma recomendação de Deuteronômio, colocam essa caixinha entre os olhos, né? Para que ela nunca saia da sua visão, entre aspas, né? Espiritual. Né? É uma simbologia deles. Né? Fazem vocês veem, quando você tiver alguma foto de judeu, você vê que eles com uma caixinha assim, amarrada na testa, entre os olhos, está escrito lá exatamente isso, esse mandamento maior. E é também no braço, né? Para dizer que junto ao braço e o antebraço, com aquela caixinha junto do coração, mostra que a mensagem tem que andar junto do coração. Olha só que interessante, né? Essa curiosidade dessa cultura tão rica dos judeus, né? Ensinando a importância de nós cultivarmos os pensamentos, a lei moral, até dessa forma, até material, né? Para não se esquecer. Então é interessante, né? A gente toda a nossa cultura religiosa veio do povo judaico. Né?
Nasceu lá, depois teve as suas divisões, tal, chegou ao cristianismo e também chegou ao islamismo. Né? O islamismo também é primo, né, do cristianismo e do judaísmo. Eles têm a mesma fonte lá em Abraão. Né? Muito bem. Então, a gente vê que esses mandamentos, esse mandamento maior, foi incentivado pelo Cristo e vivido pelo Cristo de uma forma diferente do que os gregos viviam, do que os persas viviam, de todos os filósofos, né, que já tinham trazido essa mensagem do amor, etc., já tinham trazido, só que em Cristo ela ganhou uma dimensão diferente. Tanto é que nós estamos aqui hoje, nasceu o cristianismo, no nosso ocidente o calendário começou a ser contado a partir da sua existência. Né? Então a gente vê como a força do Cristo, da vivência do Cristo, ela transformou esse mandamento em algo maior, né? Pela própria vivência dele. Então o que a espiritualidade nos fala, que diferentemente dos outros, que também tiveram seus méritos, tiveram vivências também, no Cristo foi a síntese de todo o amor, a prática colocada em toda a sua extensão, né? E as suas consequências. Tanto é que ele estava plenamente, segundo as Escrituras, identificado com o Pai. Né? E olha só, esse mandamento maior, né, ele tem uma característica muito interessante. A gente estava pensando nela e a gente falou, engraçado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, olha só, é colocado assim. Ama quem? Quem é o grandão aqui? Deus. Né? Depois, o próximo. E por último, o si. Né? Olha só que interessante. Primeiro vem o quê? Deus. Depois vem o próximo. Depois vem a si mesmo. Mas como é que é mesmo a realidade? Como é que é a realidade? Na real, o que acontece? Se. Próximo. E quando? De vez em quando. Deus, né? A gente começa assim, né? A gente começa assim. Primeiro, ego. Depois a gente começa a identificar, peraí, mas eu preciso de outro, não posso viver sozinho, eu não nasci sozinho, né? Eu preciso de outro para nascer, né? E aí precisa papai e mamãe e tal, então tem que ter um próximo, senão não existe o si, né? Então a gente começa a ver, mas tem um próximo aí na nossa vida. A gente precisa se relacionar, né? Nós temos interesses em comuns, etc. Nós temos necessidades a serem atendidas que a gente não consegue atendê-las sozinhos. Né? Então a gente começa a olhar para o próximo. E depois de um certo estágio, pelo menos é um pouco do que eu estou aprendendo na quarta-feira, né? Um pouquinho. A gente começa a pensar em Deus, né? Porque às vezes a gente fala, mas a gente pensa em Deus, Deus está na história da humanidade, os povos primitivos e tal. Mas será que a gente pensava mesmo em Deus? Como Jesus nos ensinava? Então, quando Jesus repete o mandamento maior e dá exemplo, na verdade, ele está falando o seguinte, olha, a meta é Deus. Tá? E para chegar lá, o si mesmo tem que passar pelo próximo para chegar a Deus. Então, vamos nos esforçar para amar o próximo. Ele colocou, olha, tem o próximo. O próximo você consegue ver. Né? Olha só que inteligente. A gente consegue ver o próximo. A gente consegue ver uns aos outros. Se a gente não tiver a visão, a gente consegue sentir, ouvir, pegar, né? Você está aí, né? Estou vendo você aí. Ou se a gente não tiver nenhum dos sentidos, mas a gente consegue, de alguma forma espiritual, sentir que existe um outro, né? Então, a gente começa, para a gente chegar a Deus,
A gente tem que passar pelo próximo. Não tem outro caminho. Por isso que a gente fala assim, que a caridade, ela tem essa característica interessante, né? Porque ela não se faz sozinha. Ela não se faz. A gente pode se amar. Vou amar o meu si, vou amar meu si, eu preciso me amar. Sim, claro. Desde que quando você nasceu, você só está se amando, né? Você está buscando só atender a você. Claro, isso é natural. Você vai buscar o que é melhor para você, se você se desenvolver o máximo, mas você vai sempre se relacionar com o próximo, não tem jeito. E para você chegar a Deus, o amor ao próximo não tem outro caminho. E o que faz a gente buscar o próximo, além das nossas necessidades, dos nossos interesses pessoais, que são legítimos, muitos deles, né? A maioria deles são naturais, estão na natureza, que é a lei divina, a caridade faz a gente buscar isso também, né? Espontaneamente, sem segundas intenções. Buscar o próximo porque buscar o próximo é bom e faz bem a nós. Quando eu busco o próximo, existe uma outra coisa que nasce nessa relação, que é o nós. Né? Nós não estamos falando só da gente. E quanto mais a gente exercita nesse buscar o próximo desinteressadamente, que é assim que o Livro dos Espíritos e o Evangelho nos mostram, mais a gente se identifica com esse exercício da caridade, mais ela fica forte dentro de nós. Aí muitas pessoas perguntam, não, mas aí e aquelas pessoas que fazem isso por interesse, por algum interesse assim, até mesmo bons, né? Poxa, eu ouvi falar, se a gente fizer o bem, a gente vai para o céu, né? Ou então a gente vai para nosso lar, ou para uma colônia espiritual boa, não sei qual seria uma colônia espiritual bacana igual ao nosso lar. Vocês conhecem alguma? Já estiveram por lá? Poderiam dar exemplos? Visitando assim? Não? Lá de Cipriano, não sei se tem lá de Cipriano, eu não li ainda todas as obras. Eu conheço a Casa Transitória Fabiano de Cristo, não sei se vocês já passaram por lá, pelo menos lendo. Eu já li, eu sei que existe, né? Não sei se vão me admitir lá para trabalhar, mas pelo menos para trabalhar para o próximo, né? Então, assim, existem esses lugares e aí a gente fica assim, bom, se eu for bonzinho, se eu fizer a caridade, se eu for à casa espírita, participar da campanha, participar da evangelização, né? Vai ser bom, porque eu vou estar numa condição melhor e quando eu deixar essa vida, né, pendurar a chuteira aqui na pátria de chuteiras, eu vou para essas casas, para essas cidades, tem jardins, eu ouvi falar que tem jardins, tem lugares legais, a gente pode até trabalhar, estudar, conhecer outras pessoas, outros lugares bacanas. Aí a gente sim, é legal isso, é bom, há um interesse, né? Não deixa de existir um interesse até bom, né, de progresso nosso, mas quanto mais interessado for, melhor é. E por quê? Por quê? Porque quando a gente não é paciente com o nosso próximo, quando a gente não é educado com o nosso próximo, quem que sofre primeiro? É o si, né? É o si que começa sofrendo, né? Então a gente fala assim, quando a gente vai, hoje eu não estou bem, né? Aí eu falo, pessoal, não estou bem hoje, tal, eu falei alto, dá umas patadas, só quem convive comigo sabe, né? As patadas que de vez em quando a gente dá, mas assim, porque eu estou bem? Não, porque eu não estou bem. Se eu estou bem, não estava dando patada nos outros, né? Então, quando a gente não está desconectado dessa força do amor e da caridade, quem começa a perecer é o si, é o ego, né? Nós é que começamos a adoecer. Então, assim, quando nós estamos pacientes, buscando exercitar as virtudes, lembrando que a virtude, a caridade é a síntese das virtudes, então a caridade é como se fosse um grande metrô de Brasília, né? Vamos pensar no metrô. E a gente está ali, a caridade é o metrô. A gente embarca a paciência, embarca a temperança, a prudência, a fortaleza para resistir às tempestades, às chuvas torrenciais, né? A gente vai embarcando. E vai embarcando aonde? No carro do metrô, que é a caridade.
ela consegue atrair para si todas as virtudes, porque ela é a síntese da virtude. Então imagine a caridade como a portadora de todas as outras virtudes, que estão ali misturadas dentro de nós, nos nossos sentimentos. Bom, beleza, então agora já sei disso, eu fui convidado para participar lá do Servil, né? O Servil vai organizar um trabalho de evangelização no futuro, né? Alguém falou no grupo lá, eu achei tão bacana, estão preocupadas, né? A senhora Watanabe, né? Eu não liguei, eu tenho dificuldade de ligar o nome à figura física da pessoa, acredito que ela talvez esteja até aqui, não sei, mas aí a gente foi, né? Pensando, né? Poxa, que legal. Aí imagina, a gente chega na sala, vai participar de evangelização? Vou. Porque eu aprendi que a caridade é importante, que a gente precisa ajudar o próximo, eu vou. Aí eu chego lá na sala da evangelização, está aqui, vai desenhar, pintar, aí crianças de 3 a 6 anos, vamos supor, né? A turma de 3 a 6 anos. Aí começa lá, criança, vamos desenhar. A criança, não quero não, tio. Aí não quer saber, aí sobe na mesa, aí tal, aí termina a atividade, aí você, puxa vida, mas... Pensei que a evangelização fosse uma coisa tranquila, as crianças sentassem, fizessem a prece direitinho, né? Ficassem comportadas, mas não é nada disso. E agora, né? E aí, vem no sábado que vem, contamos com você, domingo. Aí você, a caridade é importante, eu venho, né? Aí você persevera. E aí você vai ver que é interessante o fenômeno. Aí você começa a conversar com as crianças. Você vai passando desenho, desenha aí menino, vai lá, os meninos desenham e tal, acabou, está na hora da gente ir para a casinha, fazer a prece e tal. Conversa com as crianças. Aí com o tempo você vai começando a conversar com as crianças. E é ainda interessante, que até faz parte do currículo da FEB, né, na parte do DIG lá, as aulinhas, tem a hora das novidades. Nossa gente, que coisa maravilhosa. Aí começa a criança, papai me deu cerveja. Aí você, é mesmo? Não, é mesmo? Me conta. Papai me deu cerveja. E aí? O que você sentiu? É ruim mesmo, né? É muito ruim cerveja. Quando seu pai falar isso, você fala, pai, não beba mais isso não, faz muito mal. Aí vai, conversando, né? Conhecendo a criança, deixa a criança falar. Porque a gente chegava antes, não, eu desenhava, vamos pintar, está na hora de fechar o olho, fazer a prece. Mas é um espírito que está ali, com as suas carências, com as suas lutas desde cedo. A gente não sabe qual é a realidade das... A gente está no planeta mesmo de que regeneração? Como é que é? No planeta de felizes, mundos ditosos, felizes. Estamos, pessoal, a gente também está. É um estado de consciência. Mundo de regeneração, a regeneração pode estar nascendo dentro de vocês já. Ou então vocês podem já estar vivendo um mundo primitivo, que já é um avanço. Ou então vocês já estão vivendo um mundo feliz e ditoso. Jesus estava aqui entre nós. Está vivendo aonde Jesus? No mundo primitivo ou no mundo dos ditosos? Ele estava vivendo o mundo dos ditosos, porque ele estava vivendo o mundo dele, os seus sentimentos, o seu amor, a sua caridade. Ele já estava vivendo no mundo ditoso e feliz. Estava caminhando por aqui. Estava de passagem. Todos nós estamos de passagem, não é mesmo? É interessante isso, essa reflexão. Eu ouvi de um espiritualista muito querido. Ele falou, gente, mas a gente fica esperando. Mas coletivamente, nós estamos caminhando para viver em mundos de regeneração. Coletivamente, sim. Mas individualmente não, depende. Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que está o seu mundo íntimo? Está conversando com a sua luz, com as suas sombras, né? Vai por esse caminho. Uma coisa interessante sobre essa questão de luz e sombra, a gente esteve aqui na quarta-feira, falando sobre meditação. Ela falou uma coisa muito interessante e pode ser que nos ajude a fazer uma interpretação melhor, mais profunda da questão de dizer que a caridade destrói o mal, destrói o egoísmo, né?
A espiritualidade usa essa expressão forte no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade, ela destrói, ela mata o egoísmo. Então, a gente ouviu uma versão um pouco mais técnica, né? Eu acho que acredito até inspirada pelas nossas aulas do Espírito João de Anjos, ou também do nosso querido Daniel, falando que a gente tem que lidar com isso de uma maneira a harmonizar, né? A harmonizar, de tentar, vamos dizer assim, estabelecer uma relação de transformação dessas nossas energias, desses nossos modos de pensar e modo de ser, a fim de transformá-los, lidando de uma maneira menos conflituosa conosco mesmo. Né? Porque é muito difícil a gente sair de uma construção que a gente levou milênios para construir, destruindo tudo de uma hora para outra. Não é difícil? Né? Sabendo, de acordo com o conhecimento espírita, de que o egoísmo e o orgulho têm sede no nosso instinto de conservação. Então, com aquilo que é mais, que ajudou na base do nosso desenvolvimento espiritual, né? Nós nos iniciarmos o nosso processo de individuação, né? Então, assim, é difícil a gente romper com essa base, que, aliás, tem coisas positivas ali, né? É a formação do self aqui, do si, do ego, né? A gente precisa dessa base, né? E aí a gente vai, aos poucos, remontando, acrescentando, progredindo, nos desenvolvendo, encontrando aquilo que a doutrina espírita nos convida à perfeição. Então, nós vamos caminhar para uma perfeição. Quer dizer que a gente é defeituoso? Não. Mas a doutrina espírita fala que nós somos imperfeitos. Não, mas não no sentido de defeituoso. Nós somos ainda inacabados. Imperfeição como algo inacabado, algo que ainda não alcançou a sua plenitude. A plenitude, acho que é uma palavra bem própria lá de João de Anjos, né? A plenitude. Então, imperfeitos porque ainda não somos plenos, né? Lembra da semente, agora nós estamos numa época de crescimento vegetativo extraordinário, né? A gente corta hoje uma plantinha, daqui a pouco tem que cortar novamente, podar, porque ela está crescendo, né? Quem tem hora pronobis aí sabe como é que é. Então, assim, é uma coisa que vai aos poucos, né? Essa plenificação do espírito, de nós alcançarmos uma condição crística, é algo que vai levar alguns milênios, né? Não precisa a gente ficar querendo destruir tudo de uma hora para outra. Aos poucos, mas importante é sempre naquela direção, né? Então, a caridade nos faculta isso, nos dá essa oportunidade de trabalhar os nossos valores, amelhar valores, conquistá-los e exercitarmos isso na ação, porque senão não é caridade, né? Então, essa perspectiva, essa conceituação que a doutrina espírita nos dá, né, é muito consoladora, bastante consoladora para todos nós. E a gente vai exercitar isso até a gente aprender. E, às vezes, a gente tem algumas necessidades, inclusive, é preciso a gente estudar para ser caridoso, não é, pessoal? É preciso a gente estudar. Vocês acham que é preciso a gente estudar para ser caridoso? Estudar a gente, observar o outro, observar como é que as coisas se dão no mundo material, no mundo extrafísico. É preciso a gente estudar nesse sentido amplo. Estudar também no sentido das letras, como fez o nosso queridíssimo Humberto de Campos, que nos inspirou o nosso diálogo hoje. É preciso estudar a nós mesmos. Primeiro, né? Estudarmos a nós mesmos. Estudar o próximo, cara. A gente tem que lidar com o próximo. O próximo
O próximo, né, é uma pessoa igual a mim, né? Também tem suas carências, também está evoluindo, também vai estar se planificando. Então, preciso observar, né? Eu não posso julgar no sentido de condenar, não, mas eu posso observar. O que ele está fazendo? Está subindo ali naquela escada sem equipamento de segurança. Ó, perigoso, né? Perigoso, pode cair, pode se machucar. Vou fazer a mesma coisa? Não. Ah, mas eu fazia isso, então eu vou deixar de fazer. Exemplos assim, do dia a dia, a gente vê, a gente observa, às vezes próximo de nós, longe de nós, e a gente vai aprendendo. E uma senhora, numa casa espírita, fez uma experiência dessa. Começou a frequentar uma casa espírita, nascente, e aí foi convidada para visitar hospitais, né? E ela foi visitar um hospital um dia, uma área, eles tinham permissão, o grupo, para visitar os enfermos que estavam internados. E aí ela foi e tal, uma senhora estava na maca lá, acamada, e perguntaram, ela começou a conversar, né? Falou, tem que conversar com as pessoas, né? Para dar oportunidade para pessoas conversarem, estão aqui há muito tempo. Ela começou, a senhora começou a falar, né? Olha, aqui a gente é muito maltratado, né? As enfermeiras nos tratam com brutalidade, não dão um bom dia, a pessoa vem limpar aqui nem olha pra gente que não existe, o médico aqui vem, quase não vem aqui, a gente tem que implorar que o médico venha aqui, eles servem uma água choca aí dizendo que é comida, a gente já reclamei com a nutricionista, e aqui a gente não come nada, a gente passa fome aqui. Ela falou, é mesmo, minha irmã, meu Deus, mas que maldade, ficava pensando, mas que coisa, como é que está o nosso serviço de saúde, né? A gente ouve falar por aí, mas olha só como é que está a situação, né? Não, mas não se preocupe não. O que a senhora gosta de comer? Me fala, o que a senhora gosta? Ah, eu gostaria de comer um abacaxi. Nossa, eu adoro abacaxi. Se tiver manga também, gosto muito, essa época da manga. Ah, mas se você puder trazer um abacaxi. Ela falou, pode deixar. Ela foi, saiu do hospital, né? Estava com uma bolsa, comprou 2 abacaxis grandes, aquelas bem docinhas, aquela pérola. Aí colocou assim numa vasilha, colocou dentro da bolsa, entrou de novo no hospital, foi lá no lugar onde as pessoas estavam acamadas, né, hospitalizadas, aí chegou lá, toma, come. Aí ela, muito obrigada, nossa, graças a Deus você trouxe isso para mim, estou tão satisfeita, que Deus te abençoe, vai com Deus, ela comigo. Aí na semana seguinte, a senhora foi na próxima oportunidade, não sei se era na mesma semana seguinte, ela chegou e foi lá, né? Falou, vamos ver como está aquela senhora. Aí o carro estava vazia. Ela falou, cadê aquela senhora que estava aqui? Ela recebeu alta, melhorou? Eu falei, não, ela faleceu. Mas como? Não estava tão bem aqui. Não, é porque ela comeu um abacaxi, ela tinha uma úlcera gástrica horrível e ela desencarnou intoxicada. Né? Está vendo? E aí está lá o espírito Valério, né? Bem-aventurados os simples, nos contando essa história. Então, a caridade necessita também de uma reflexão da nossa parte. Né? Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Claro que a boa vontade, no início assim, muita boa vontade, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes só a boa vontade, o amor no coração, eu amo, eu vou fazer aquele bem para a pessoa, mas você tem que usar de prudência, as virtudes. Né? Nesse carro dessa caridade faltou a prudência. Né? Não embarcou nesse dia, não embarcou, ela deixou a prudência de lado, por falta de experiência. Então o Espírito até nos convida, olha, toda vez que você for atender alguém, ou alguém te procurar, buscando o teu auxílio, queixoso, tome cuidado. Muitas queixas, está acontecendo isso, a culpa é do outro, né? Aquela pessoa é causa do meu sofrimento. Desconfie, vá com calma, dê um tempinho, converse com os outros, né? No caso, poderia ter conversado. O que nos custava conversar com o corpo médico, de enfermeiros, de cuidadores? Nada. Aquela senhora está assim queixosa, né? Tem um problema, qual é o problema dela? Está com gastrite. Aí, gastrite é problema no pé, é na cabeça. Se a gente não souber o que é gastrite, vai ficar na mesma, né?
Ah, mas Sérgio, mas tem gente que não sabe o que é gastrite? Sim, tem gente que não sabe nem onde fica o estômago. Uma vez a gente estava participando de um grupo chamado de Desenvolvimento Mediúnico, uma casa espírita. Aí a pessoa fala, que o chakra tal, ponto, o centro de força tal fica em tal lugar, coronário, frontal, laringe, não sei o quê. Beleza. Aí quando ela falou para o gástrico, né, ela apontou aqui, bem no umbigo, aqui no nosso estômago e tal. Aí eu fiquei assim, estômago aqui, gástrico. Eu fui estudar, né, era estudante, participava do grupo de desenvolvimento mediúnico. Aí fui olhar lá a obra do Jacó Melo. Não, peraí, no estômago, o estômago não fica aí. O estômago é mais aqui para esse lado aqui, né? Fica aqui embaixo, mas é para cá. Aqui tem o fígado. Aqui você está em cima do umbigo, aqui você tem o intestino embaixo. Aí eu comecei a perceber, gente, aquele negócio de conhece-te a ti mesmo é uma verdade. Né? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa filosofar, a gente precisa estudar. Se a gente não conhece nem o material, a gente não conhece o corpo humano direito, nem o nosso. Estamos desenvolvendo o si. A gente não consegue nem, a pessoa fala alguma coisa, eu tenho isso? Ah, não sabia. A gente vai descobrir, às vezes, o corpo que tem, a ciência vai apontar para a gente o que a gente tem. A gente nem se interessa por saber nem o que a gente tem no nosso corpo. Olha o universo, imagina o universo, né? Imagina a gente começar a falar disso aqui, pensar nisso aqui. A gente não imagina assim que existe, tal. Né? E aí, a gente já está caminhando, né? Uma reflexão também sobre esse mandamento maior. Bom, a gente sabe que a gente está começando a se conhecer, né? A gente vê aqui que às vezes a gente mal se conhece. Então, se a gente começa a se conhecer, vai chegar um ponto que a gente vai começar conhecendo a gente, e a gente vai conhecendo a gente, vai conhecer o próximo também, né? Porque eu acho que aquele ali é parecido comigo, né? Então, deve ser igual. Então, se eu vou estudar a mim primeiro, não posso estudar o outro, mas vou estudar a mim, né? E aí eu vou chegar também a conhecer o próximo. Então, a gente só vai conhecer a Deus depois que a gente passar pelo próximo, conhecer o próximo. E a gente também vai estar conhecendo diretamente a gente mesmo, nessas relações. Então, é importante a gente fazer esse exercício. A inteligência, a ciência, está aí para isso. A filosofia, né? O conhecimento filosófico também é muito importante. Para a gente começar a entender entender como é que as coisas funcionam no mundo. Né? E, falando um pouquinho dessa vivência de buscar o conhecimento, buscar viver ao nosso lado religioso também, o conhecimento religioso da vida, buscando... porque, pessoal, é possível fazer fazer bem ao próximo sem pensar em Deus? É possível? O que vocês acham? Vamos pensar, olha que a gente falou da inteligência, precisa saber das coisas, hein? E aí, é possível? Se eu amo eu posso usar a caridade para o meu próximo sem cogitar de Deus? Né? É possível. Não, eu sou ateu, não acredito em Deus, não penso em nada em Deus, eu só acredito naquilo que eu vejo. Beleza, tá bom. Então vai, mas o próximo você vê. Aí você faz o bem ao próximo, você faz campanha para o próximo, você vai lá para a África ajudar as pessoas que estão precisando, né? Você vai para o próximo bem distante ajudar, e às vezes você vai esquecer o próximo para dentro de casa, mas tudo bem, é exercício, não tem problema. Ah, mas você está indo lá para a casa espírita, mas aqui você é um déspota, não tem problema, deixa ele ir, deixa ela ir, ela está treinando, né? Daqui a pouco ela vai ver que ela tem que fazer aqui a lição de casa também. Não adianta a gente fazer a lição fora de casa e não fazer em casa. Vai ser um processo, dá um tempinho, não vai chegar lá. Pode demorar, não vai chegar. Então é possível. Agora, é possível o eu, o ego, chegar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as honras, todos os minutos, fazendo prece de uma em uma hora, e não amar o próximo?
É possível? Pode ser que seja possível a gente só amar a Deus e esquecer o próximo, né? Mas é inacabado, né? É meio estranho. Né? Não combina, parece que não orna, né? Então a gente tem que buscar exercitar esse amor ao próximo. Não adianta a gente só viver para Deus. Não, agora eu fui lá no Civil, né, participo dos estudos, que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Sim, mas lembra que Jesus falou, tem um semelhante a esse, onde todos os outros mandamentos ficam pendurados. Né? É o próximo também. Então a gente precisa desenvolver. E o próximo você está vendo. O próximo você está com ele ali. Está dentro da sua casa, às vezes, está dormindo na sua cama. Né? Ou saiu de dentro de você. É mais fácil você encontrar, né? Agora, Deus, às vezes, a gente tem dificuldades. E o D'Arsonval, um senhor de França, na época da Idade Média, da Baixa Idade Média, personagem da nossa lição de hoje, do nosso querido espírito Humberto de Campos, era um senhor feudal em França, estava se preparando para sair de casa. Primeiro dia que ele botou sua armadura, que reluzia o sol, ele parecia um sol para as pessoas que estavam ao redor dele, e saiu a galopar em direção à Itália. Né? E sempre quando ele saiu do castelo dele, passava num determinado local que tinha uma estrada que tinha que passar, que era a única estrada que tinha lá, não tinha tanta estrada como tem em Vicente Pires, por exemplo. Né? Então ele ia ali e tal, e aí tinha um mendigo ali pedindo esmola. Por favor. Aí ele tinha feito um propósito de servir a Jesus e um dia encontrá-lo. Né? Então ele chegou, pegou uma bolsa de dinheiro dele, jogou, nem olhou, foi cuidar dos seus compromissos. Aí voltou à Itália e tal. Aí um outro dia ele teve que fazer uma viagem à Espanha para cuidar de assuntos de alguns sacerdotes a quem ele se devotava. E aí ele novamente subiu no seu cavalo de raça, pura raça, e saiu a galopar na estrada. E lá vem aquele senhor leproso, né, doentinho, uma mão estendida. Falei, mas que história é essa? Esse homem está sempre na estrada aí, tão perdido, né? Vamos falar com o rei para ver se dá um jeito nesse povo, né? Aí, tá bom. Aí enfiou a mão no saco lá de viagem dele e jogou uma joia para ele. Grande valor. Aí, bora. Aí foi lá na Espanha, resolveu os problemas, retornou e estava começando a ter problemas financeiros, porque naquela época a Europa estava devastada, não tinha muita organização, né? O Império Romano do Ocidente já tinha caído, né? 1093, por aí. E aí, bom, ele voltou a falar, tem que buscar uma ajuda financeira, que o negócio está apertado, muita gente para alimentar, né? Muito povo está querendo comer, não tem comida, e o tempo aqui está ruim, eu vou buscar umas finanças aí para botar nossas terras aí para as coisas andarem melhor. Aí saiu, foi para a Inglaterra, ele estava lá, subiu lá na comitiva, vamos lá pessoal, aí saiu, aí lá vem aquele senhor de novo pedindo. Aí pegou uma joia que ele tinha no chapéu dele, jogou, nem parou o cavalo, vamos embora, vamos com o barco. E foi embora. Aí foi lá, resolveu os problemas, retornou mais empobrecido. E o negócio estava ruim naquela época, né? E aí ele falou, olha, tem que ir lá resolver esses problemas financeiros, e saiu de novo, demandou um porto lá. E, novamente, passando no mesmo lugar, aquele senhor lá pedindo esmola. Aí falou, agora o que eu vou dar? Aí tirou um manto que ele tinha bem caro e jogou assim de longe, era leproso, né? Podia ter contado. E seguiu adiante. Aí, novamente voltou e as coisas piorando na casa dele. O feudo dele estava ainda à bancarrota. As despesas, os conflitos de terra, inimizades na família. Ele preocupado. E mais uma vez, eu vou
vou lá em França ver se a gente consegue um empréstimo, alguma coisa para resolver essas pendências domésticas aqui. E lá vai ele, sai de novo, no mesmo lugar, o pobrezinho pedindo. E aí agora ele chegou, toma aqui um gorro, ele estava com um gorro, né? Gorro caro, né? Bonito, aí jogou, foi embora. Ele falou, eu sirvo a Jesus, eu quero encontrar Jesus. Aí foi. Bom, aí passou, outras vezes ele também passou por lá. Última vez, saiu com proclamação, Papa Urbano II chamou todo mundo, vamos lá para a Terra Santa liberar Jerusalém. Jerusalém estava sob o domínio dos muçulmanos naquela época, né? Em 1095 teve o concílio de Clermont-Ferrand, Papa Urbano II chamou todo mundo para, vamos lá, vamos expulsar esse povo lá, convoco todo mundo, vamos retomar, porque a gente não consegue mais fazer peregrinação, quem vai para lá é morto, e Deus vult, né? Deus vult, que Deus quer. Aí é o lema das cruzadas, Deus vult. E aí vamos organizar, aí vieram um monte de gente, né? Pedro Eremita era um excelente pregador, um monge, aí convocou um monte de gente, criança, velho e mulheres, aí vamos lá e tal, e disse que foi um massacre total. Né? Essa não foi oficial. Aí veio a primeira cruzada. Nessa época, Godofredo de Bouillon, né, estava na França e convocando os nobres, né? Foi a cruzada dos nobres. Então aí o nosso D'Assonval, minha oportunidade, vou ajudar a libertar Jerusalém, né? E aí foi, saindo de casa, né? Aquela comitiva, aquela festa, banda, tal, lá o Nosso Senhor está indo para as cruzadas, aí passou no caminho lá e lá estava o mendigo, por favor, aí ele, puxa vida, dá uma sacola de comida para ele aí jogaram uma sacola de comida para ele lá, um farnel, né? Aí vamos embora, toca o barco, aí foi lá, encontrou com o Guilherme, com o Godofredo. Aí seguiram lá o Godofredo, seu irmão Baduíno e tal, foram, guerrearam e tal. Godofredo chegou lá passou por Constantinopla, falou lá com Aleixo, né, o Aleixo I, o imperador, seguiu adiante. Chegando lá, só que o D'Assonval foi feito prisioneiro. E torturado, penou bastante, ficou anos preso. Até que e a família dele morreu. Acabou, a esposa dele casou de novo, teve filhos. Muitos anos depois, D'Assonval consegue voltar. Um mendigo, né? Vai à casa, ninguém o reconhece, os filhos botam um cachorro para ele correr, o cachorro em cima dele, machuca ele todo. Vai atrás dos antigos amigos, ninguém quer saber. Né? A esposa dele já estava casada, né? Logo soube a notícia, casou-se, e ele ficou em desespero. Não existia pessoa mais, não existia lugar no mundo para D'Assonval. E aí estava andando lá nos campos sem saber para onde ia e encontrou o mendigo. Aí ele botou a mão aqui, eita, não tinha nada para dar. Aí foi, estendeu os braços o mendigo. Aí o mendigo veio, abraçou, fica aquele abraço gostoso, né? E aí o nosso mendigo falou: D'Assonval, meu amigo, há muito tempo que eu queria receber o seu abraço. Eu sou Jesus. Eu te agradeço pelo ouro, pelas joias. Te agradeço pelas vestes. Agradeço pela comida. Mas, poxa, é tão bom receber o teu abraço. Você foi tão longe para me buscar, mas eu estava aqui sempre de braços abertos, querendo receber o teu próprio coração. Né? E não esqueça que o melhor meio de alcançar a mim é fazendo bem ao próximo. E nisso, D'Assonval desencarna e vê só um campo assim, uma luz ligando a terra
ao céu. E no dia seguinte, né, naquele campo úmido da manhã, os trabalhadores do campo saíram para ceifar, né, e encontraram um cadáver morto. O Garçoval tinha desencarnado. Muito bem. Então, queridos irmãos, nós vamos encerrar, né? Nosso tempo está se encerrando. Nós vamos trazer para vocês uma pequena música do espírito Casimiro Cunha, chamado Caridade. E assim a gente faz os votos de muita paz a todos. O tostão que te sobra e quem nada te aproveita, dá sempre exemplificar a caridade perfeita. Caridade é muitas vezes fazer-se sempre menor, está na luz da humildade, a caridade melhor. Caridade é perdoar a quem te causa uma dor, ou é converter todo espinho numa abraçada de flor. Caridade, enfim, na terra é buscar a perfeição de si mesmo no templo do coração. Caridade, enfim, na terra é buscar a perfeição de si mesmo no templo do coração. Coração, 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 coração,